Oi, gente! Como estão vocês? Sejam bem-vindos ao nosso 5º episódio do Desafio do Tempo Presente. E hoje nós vamos falar sobre uma forma de estar presente na vida das pessoas que não é tão comum assim. Quando nós pensamos nesse assunto, não é, eu acho, a primeira estratégia que vem à mente. E eu vou falar também sobre como nós precisamos tomar cuidado com isso, com relação às crianças, aos alunos, às pessoas com quem nós trabalhamos. Agora, antes de entrar no assunto, deixa eu dizer que se você está ouvindo este áudio na época da gravação do Desafio do Tempo Presente, você provavelmente percebeu que eu demorei bastante para lançar o 5º episódio. E eu comentei com vocês ali no grupo do desafio que às vezes a gente precisa equilibrar os pratinhos da vida, né? Inclusive com relação a estar presente naquilo que nós estamos vivendo. Eu creio que, em partes, nossa ansiedade, nosso pensamento acelerado, sabe todos esses sintomas aí da vida atual? Que tem muita gente sofrendo, né? Lidando com tudo isso e, enfim, talvez até questões de saúde mental. Eu creio que muito disso tem relação com nós tentarmos dar conta de tudo ao mesmo tempo. E aí existe um verdadeiro dilema que vocês devem conhecer ou passar, né, por essas questões, que é, por um lado, nós queremos fazer tudo bem feito, nós queremos garantir que tudo vai acontecer conforme o planejado, conforme aquilo que nós colocamos, né, estabelecemos e, enfim, aquilo que as pessoas esperam de nós. E por outro lado, nós precisamos aceitar certas limitações da vida e aceitar que estar presente na vida uns dos outros tem um preço. Não é muito simples assim. Quando eu falo sobre isso, de esse desafio, né, de nós estarmos presentes de verdade, isso envolve também você reconhecer que para você estar presente em um lugar, você precisa abrir mão às vezes, né? Já que nós não somos pessoas com, como é que chama aquilo? Que você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo? Onipresença, né? Que só Deus é quem faz isso. Nós precisamos reconhecer essa limitação. E eu estou dizendo isso porque, como nós estamos vivendo uma fase específica aqui, eu muitas vezes tenho que fazer escolhas assim, né? De, ok, se nós estamos passando por um momento difícil ou por um momento em que se requer mais envolvimento pessoal, eu tenho que entender que não vai dar para eu seguir no mesmo ritmo tudo que eu estava fazendo, né? E isso tem sido, ao longo dos anos, talvez, um aprendizado para mim, uma luta também, porque eu cresci convencendo a mim mesma de que eu precisava dar conta de tudo e fazer tudo dentro do programado, e especialmente dentro do que as pessoas esperavam. Só que quando eu, já contei para vocês diversas vezes, né, mas quando eu comecei a pagar o preço dessa postura, digamos assim, né, isso começou a ficar mais claro para mim de que existe uma diferença entre você agradar a Deus e ser diligente naquilo que você se propõe a fazer e você se preocupar tanto com o que as pessoas pensam que você passa por cima de certas limitações. Então, eu tenho aprendido isso. Como é que eu equilibro isso de o que eu proponho para as pessoas, aquilo que eu me disponho a fazer, que é um grande problema. Às vezes eu me disponho a fazer grandes coisas assim, né? E na vida real isso não é tão possível. Mas então eu tenho tentado equilibrar aquilo que eu proponho para as pessoas e também a minha responsabilidade com aquilo que eu me comprometi, como que eu consigo
conversar com as pessoas quando não dá tempo ou quando não é possível e verificar se aquilo vai de alguma forma prejudicá-las, obviamente, né? Mas também em outras situações, quando eu percebo que existe uma flexibilidade, eu perceber assim, eu aceitar, né? E lidar com isso com responsabilidade, mas também com o coração em paz. Eu disse tudo isso porque eu creio que não, simplesmente isso, não é possível você estar presente na vida das pessoas se a sua mente está lá em outro lugar, você querendo provar muita coisa, sabe? Você querendo mostrar que você dá conta, que você é a pessoa que não deixa cair nenhuma bolinha, nenhum pratinho, né? Então, eu quis deixar essa reflexão aí, especialmente nesse fim de ano, em que muita coisa acontece e às vezes a gente tende até a assumir certos compromissos que nem eram necessários, né? Nem era preciso tudo isso. E a gente deixa de estar presente na vida daqueles que estão próximos e às vezes precisando muito da nossa presença, da nossa entrega real, né? E mais comprometida de verdade. Então vamos lá. Eu contei para vocês aqui uma dificuldade que eu tenho, certo? Eu comecei contando isso. E eu queria dizer que a estratégia ou o desafio que eu proponho hoje para você estar presente na vida das pessoas é justamente esse, de compartilhar uma dificuldade. Por quê? Vê se vocês concordam comigo. Às vezes você conhece uma pessoa e você convive com ela e parece que assim, você está sempre muito distante, porque é como se a pessoa, ela o tempo todo, ela estivesse em um lugar meio inacessível. Ela conversa com você, conversa sobre várias coisas, sobre a vida, sobre o problema dos outros, às vezes até sobre a Bíblia, sobre Deus, mas é como se aquela pessoa não tivesse nenhum problema. E é óbvio que ela tem problemas, mas ela simplesmente fechou aquilo, né, para tratar com outras pessoas, talvez, ou lidar sozinha. E isso cria uma certa distância. E aí, o meu desafio é você considerar o seguinte: existe algo que você pode compartilhar com as pessoas? Uma dificuldade, um desafio, um problema que aproxime as pessoas de você e as ajude a sentir que elas têm a sua confiança ou elas fazem parte da sua vida de uma outra forma? Parece estranho dizer isso, né? Porque no episódio anterior eu conversei exatamente sobre você parar de falar tanto sobre você e ouvir e fazer perguntas sobre a pessoa. Mas aqui o que eu quero compartilhar é que existem situações em que você pode dizer para alguém uma necessidade, um problema que você está enfrentando, um desafio. E isso vai fazer com que a pessoa se sinta, poxa, eu fui alvo da confiança de alguém, né, que pode compartilhar comigo uma situação que não está sendo fácil para ela. Agora, eu falei para vocês que ia falar sobre os cuidados que a gente tem que ter, né? Porque eu quero falar sobre talvez duas situações que nós precisamos evitar quando nós compartilhamos alguma dificuldade com as pessoas. Primeiro não é legal você ficar compartilhando questões que dizem respeito a relacionamentos seus, a menos que você esteja intencionalmente falando com alguém que você considera uma pessoa muito sábia, alguém que vai te dar um conselho, alguém que já te conhece, alguém com quem você tem essa liberdade. Por quê? Imagina que eu chego aqui nesse episódio para contar para vocês sobre, sei lá, discutir com meu esposo e fiquei chateada e vim contar para vocês a divergência que a gente tem e por que eu penso diferente dele e como ele age assim, assado, qualquer coisa.
Qualquer situação, ou por exemplo, você tem um filho adolescente ou um filho já maiorzinho e você quer compartilhar com as pessoas, você vai falar, porque o meu filho, ele faz isso, ele faz aquilo e eu já estou irritado, irritada. Quando você fala de problemas de relacionamento, você está expondo mais alguém. E isso é um ponto que exige bastante sabedoria, né? Nós não podemos sair falando por aí das pessoas, a menos que seja algo que eu esteja conversando com alguém que eu tenho certeza que é uma pessoa muito sábia e que vai ouvir aquilo e analisar e como eu posso dizer, me conduzir em uma postura, em uma atitude que vai me ajudar no meu relacionamento. Então, a primeira coisa que eu sugiro quando eu falo aqui para vocês sobre compartilhar uma dificuldade é você não ficar compartilhando questões que envolvem outras pessoas. Deixa para falar isso com aquela pessoa que é seu conselheiro, sua conselheira, aquela pessoa muito sábia que vai te ouvir, que não vai ficar fazendo disso um tema de julgamentos e fofoca, mas te direcionar conforme a palavra de Deus para você saber como agir de forma sábia naquela situação, certo? O outro aspecto e aí eu falo especialmente quando você estiver conversando com seus filhos, com seus alunos, porque também com as crianças nós precisamos ter essa abertura, né, de dizer sobre dificuldades, conversar sobre dificuldades que nós temos. Isso faz com que eles percebam que nós não estamos tentando ser pessoas perfeitas, sabe? Já falei sobre isso, né, naquela sequência de vídeos sobre caráter e virtudes, que quando você compartilha suas dificuldades com seus filhos, com seus alunos, você está dizendo para eles assim, olha, para mim as coisas não são fáceis também, não são automáticas. Eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso orar sobre isso, eu preciso vencer certas batalhas. Mas existe um ponto também de cuidado aqui. Se você, vou dar um exemplo, imagina assim, faz de conta que você é mãe e você tem um problema, por exemplo, com autocontrole na alimentação. Você come assim e não consegue se controlar nessa área, né? E aí você está querendo fazer esse desafio, né? Ou de alguma forma, eu vou estar presente, vou me aproximar. E você chega para os seus filhos e fala assim, eu tenho um problema que eu não consigo me controlar. Quando eu vejo um doce, eu já quero comer. Esse é o meu problema. Então, você falou isso de uma forma que expôs uma certa dificuldade, igualando muito você, sabe? O que eu quero dizer? Dali a pouco, você está conversando com seus filhos sobre a importância de autocontrole, quando você fica com raiva ou qualquer coisa assim. E aí a criança vem e diz para você, mas a senhora também tem dificuldade, a senhora não consegue se controlar quando vai comer. Você já passou por isso? Essa é uma situação em que nós precisamos também de sabedoria quanto à forma de expor certas dificuldades e quais dificuldades quando nós tratamos com nossos alunos, com nossos filhos, enfim, com um grupo com o qual você trabalha, porque existe uma diferença entre você mostrar que você também tem limitações, dificuldades e desafios e você ficar falando como se você fosse a pessoa mais fraca do mundo e mais cheia de problemas do mundo só para se aproximar dos seus alunos, sabe? Ou porque você não pensou mesmo na consequência disso. Então, o que eu sugiro para vocês, assim, quando você vai falar de dificuldades com as crianças, adolescentes ou enfim, é você focar naquilo que seja um desafio para você, mas falar isso com sabedoria, falar isso como algo que você está batalhando para lidar, para enfrentar. Percebe a diferença? Você não fica agindo como se você fosse uma pessoa cheia, é que eu sou cheia de defeitos e talvez eu esteja passando meus defeitos para vocês e algo assim que
tira a sua autoridade depois, quando você for trabalhar virtudes, quando você for trabalhar caráter. Isso é muito importante. Nós precisamos muito dessa sabedoria na preservação da nossa autoridade e nossa possibilidade de trabalhar certas questões. Porque você é uma pessoa que já é um adulto, uma adulta, já viveu muito, você não está no mesmo nível que as crianças. Ainda que você tenha, vamos pegar esse do autocontrole. Eu tenho uma dificuldade com autocontrole. Mas assim, não é a mesma dificuldade que uma criança tem. Por quê? Espera-se que assim, você já vem trabalhando de alguma forma ao longo da sua vida esse aspecto e você já está muito à frente deles na questão de como você lida, como você reconhece essa sua dificuldade, como você já trabalha isso, como você lida no sentido de como você busca Deus e como você cria estratégias para vencer tudo isso. Então a gente tem que tomar cuidado nesse igualar-se, especialmente se depois a criança vem, mas você também tem dificuldades, e você dá risada e fala, é mesmo, né? Sabe quando você se iguala demais e você vai minando a sua autoridade, que é preciso, uma autoridade para você ensinar, né? Questões de caráter, questões do coração, questões de amadurecimento para a vida. Então, a minha sugestão é você compartilhar com sabedoria. Uma coisa é você dizer, por exemplo, olha, cada um falando lá de uma dificuldade. Eu quero que vocês orem para que eu seja uma pessoa que ora mais, uma pessoa que consegue ler a Bíblia por mais tempo ou se aprofundar na palavra de Deus. Eu quero ler mais. Eu quero voltar a estudar, inglês. Percebam que você compartilha dificuldades reais, desafios reais que você tem, nos quais você já está trabalhando e que você já tem buscado a Deus sobre isso. É diferente de você falar sobre, como eu compartilhei, né? Eu tenho dificuldade porque eu falo sem pensar e eu sou assim mesmo. Meu Deus, percebem essa diferença? Então, o desafio de hoje é esse: você pensar em alguma situação que seja difícil para você, um problema que você está passando, um desafio, uma área que você talvez ainda não sabe como lidar e gostaria de ouvir o que outras pessoas têm a dizer. E você compartilhar isso intencionalmente, seja com seu esposo, sua esposa, seus filhos ou amigos, né? Pessoas da igreja, familiares, alguém com quem você pensa assim, eu poderia ter uma oportunidade de me aproximar dessa pessoa se eu compartilhasse algo que é um desafio para mim hoje. Sempre considerando essas questões que nós conversamos aqui, que é fazer isso de forma sábia, para que seja realmente edificante, né? E não se tornar aquela conversa de só ficar expondo pecados que não leva ninguém a lugar nenhum, e pelo contrário, né? Só cria ali um muro de lamentações ou um momento de todo mundo achar que é hora de falar das nossas dificuldades e desabafar isso. Não é esse o propósito, né? Então, esse é o desafio de hoje. Espero que vocês se sintam motivados nesse final de ano, considerar essas questões que nós temos falado sobre estar presente mesmo, né, na vida das pessoas e buscar fazer isso intencionalmente, mesmo que às vezes isso signifique abrir mão de outras áreas em que você não vai conseguir dar conta, né, com tanta excelência ou com tanta presteza assim. Que Deus abençoe vocês e ajude nessa jornada de estar mais perto e estar presente. Até o nosso próximo episódio, então.